Olá, graças e paz. Hoje nós estamos entrando num novo módulo, que é o módulo de capelania cristã. Esse módulo ele contém 4 aulas, nos quais nós vamos conhecer um pouquinho mais e aprender sobre os fundamentos do que tange ao exercício e ao trabalho da capelania. Nessa primeira aula, o tema que eu quero propor é o que é a capelania cristã, os fundamentos bíblicos e a missão do capelão. Bom, normalmente, quando nós ouvimos a palavra capelania, muitas pessoas pensam imediatamente em alguém visitando um hospital com uma Bíblia na mão. Outros imaginam um pastor fazendo uma oração em um presídio ou até mesmo prestando assistência espiritual em um quartel. Embora essas imagens elas estejam relacionadas à capelania, elas representam apenas uma pequena parte desse ministério. A capelania é algo muito mais amplo. Consiste em um ministério cristão de cuidado em relação à vida das pessoas. Um cuidado que é integral, ou seja, oferecendo presença, escuta, acolhimento, orientação espiritual e esperança em ambientes onde a igreja, muitas vezes, ela não consegue estar presente de uma forma permanente. Nós vivemos numa sociedade marcada por crises emocionais, por conflitos familiares, por doenças, perdas, ansiedade e até mesmo solidão. E nesse cenário, a presença de um capelão pode representar conforto, paz e esperança. O capelão se torna um instrumento de Deus para levar o cuidado até a vida das pessoas no momento em que elas mais necessitam. Então, ao longo dessa primeira aula, nós vamos compreender um pouquinho, o que é capelania cristã, conhecer um pouco a sua origem, entender os seus fundamentos bíblicos e descobrir por que esse ministério continua sendo tão necessário nos dias atuais. E para a gente começar, vamos entender um pouquinho o que significa essa própria palavra, a palavra capelania. Ela possui uma origem histórica muito interessante. Ela deriva do termo em latim capella, que significa uma pequena capa. Segundo uma antiga tradição cristã, um soldado romano chamado Martinho de Tours, ele encontrou um mendigo sofrendo intensamente por causa do frio. E, sensibilizado pelo sofrimento desse homem, ele cortou a sua própria capa ao meio e entregou a metade dessa capa ao homem necessitado. Posteriormente, a parte restante da capa passou a ser preservada como uma relíquia, e o sacerdote responsável por guardá-la ficou conhecido como capelanos, que é a palavra em latim que dá origem à palavra capelão. Bom, independentemente da precisão histórica, porque essa não é a única história que gira em torno, existem algumas outras tradições, ela ilustra um princípio muito cristão, que o verdadeiro ministério ele começa quando alguém decide compartilhar aquilo que possui para aliviar o sofrimento do próximo. E é nesse espírito de serviço, compaixão e cuidado que torna-se a essência, que molda-se a essência do que é a capelania. Hoje o capelão ele não guarda uma capa, mas ele carrega consigo a missão de representar o amor de Cristo em diferentes contextos da nossa sociedade. Então, nos vem a pergunta, O que é de fato, então, a capelania cristã? Bom, a gente pode definir a capelania cristã da seguinte maneira. É um ministério de assistência espiritual, emocional e humana prestado a pessoas em ambientes públicos ou até mesmo privados, levando o amor de Cristo por meio da presença, da escuta, da oração e do cuidado integral. Perceba que a definição de capelão ela não começa falando de pregação ou impregação. Também não começa falando de culto. Começa falando de cuidado. Cuidado é a palavra-chave pela qual é definido
o ministério e o trabalho de um capelão. Isso acontece porque Jesus nunca separou o anúncio que ele faz do reino de Deus pelo cuidado das pessoas. Sempre que nós observamos o ministério de Cristo, nós encontramos alguém sendo ouvido, acolhido, restaurado ou consolado pelo próprio Jesus. A proclamação, ou seja, o anúncio do Evangelho, vinha sempre acompanhado da manifestação da prática do amor de Deus por meio do cuidado. Então a gente entende com isso que a missão de Deus é uma missão de presença. Uma das maiores revelações da Bíblia é que Deus não permanece distante do sofrimento humano. Desde o início das Escrituras, vemos Deus se aproximando das pessoas. Depois da queda de Adão e Eva, foi Deus quem veio ao encontro deles no jardim, com a finalidade de restaurá-los. Você pode ver que até mesmo o texto mostra em Gênesis capítulo 3 que eles estavam nus, apenas cobertos com as folhas. E Deus faz o quê? Faz peles. Pega peles e com essas peles ele transforma ela em vestimentas, ou seja, o cuidado, a proteção, é um símbolo, do cuidado e da proteção em relação à vida. Quando Israel sofre no Egito, por exemplo, Deus ouve o seu clamor e comissiona Moisés para libertá-los. No exílio, Deus prometeu permanecer com o seu povo. Então, essa presença de Deus, ela está sempre manifesta de forma clara e visível nas Escrituras, e muito mais no Novo Testamento, onde essa presença ela alcança o seu ponto máximo na pessoa de Jesus Cristo, na encarnação, na vinda de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa palavra habitou, ela pode ser entendida no texto grego como que armou a sua tenda entre nós. Ou seja, Deus escolheu viver no meio da humanidade. E esse é um dos fundamentos mais importantes que serve para que a gente possa entender o que é capelania. Antes de ensinar, antes de proclamar, antes de falar ao seu povo, Deus já estava presente. Antes de corrigir o seu povo, Deus estava ao lado do seu povo caminhando com ele. Antes de exigir qualquer mudança do seu povo, Deus se aproximou das pessoas. E é isso que faz a verdadeira diferença, que todas as ações de Deus são frutos do seu cuidado, da sua presença e principalmente do seu amor, que é a mola propulsora que move todas as coisas. E o capelão ele segue exatamente esse modelo. Sua primeira missão não é oferecer respostas rápidas, mas tornar presente o cuidado de Deus na vida das pessoas. Jesus se torna para nós o maior exemplo do que é ser um capelão. Embora a Bíblia nunca utilize o termo de capelão para Jesus, dificilmente nós vamos encontrar alguém que represente melhor esse ministério. É só nós observarmos alguns episódios nos evangelhos. Jesus ele visita os enfermos, ele cura a sogra de Pedro, ele toca os leprosos, ele conversa com cegos, ele atende paralíticos. Perceba que Jesus não enxerga aquelas pessoas apenas no nível das suas doenças, não enxergam apenas como doentes, mas ele enxerga as pessoas, ele enxerga o ser humano por trás do sofrimento, por trás da dor. Jesus ele se aproxima dos excluídos. A sociedade afastava aqueles a quem eles consideravam pecadores, principalmente a religião oficial de Israel era uma religião preconceituosa. Jesus se aproximava dessas pessoas. Ele conversou com a mulher samaritana, que era um povo excluído pela comunidade judaica e vista de forma preconceituosa pelos judeus. Jesus entra na casa de Zaqueu,
um cobrador de impostos, alguém que serviu o Império Romano e por servir ao Império Romano era visto como um inimigo do povo judeu. Ou seja, Jesus ele entra na casa daqueles a quem os judeus não tinham afeições. Ele perdoa, por exemplo, uma mulher adúltera. Ele chama Mateus a se tornar um discípulo, sendo que esse também era um cobrador de impostos. Então nós vemos as atitudes e as ações de Jesus sendo ações de solidarização, de comprometimento em amor para com as pessoas, independente das situações ou das suas circunstâncias vivenciais. E com isso a gente aprende, e o Ministério da Capelania também entende, que ninguém deve ser reduzido à sua condição social, física ou moral. Toda pessoa continua sendo portadora da imagem de Deus e merece ser tratado com amor, respeito e com dignidade. Jesus também é aquele que compartilha a dor. Um dos menores versículos da Bíblia revela uma das maiores lições para quem deseja servir no ministério de capelania. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, o texto diz assim: Jesus chorou. Jesus ele sabia que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, ele chorou com aquela família. Ele chorou, ele teve empatia em relação à dor daquela família. Isso mostra que empatia não significa resolver imediatamente o problema de alguém. Significa caminhar ao lado da pessoa enquanto ela sofre. Às vezes, a presença, estar ao lado, tem uma comunicação muito maior e muito mais relevante do que as palavras. Com isso, a gente precisa entender que a capelania se trata, então, de um ministério de presença. Existe uma frase muito conhecida atribuída ao grande missionário David Livingstone. Ele dizia: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Embora essa frase seja frequentemente atribuída a alguns outros autores, inclusive alguns acreditam que sejam atribuída até ao próprio David Livingstone, ela expressa bem o princípio do que é ser capelão. O capelão ele não chega impondo respostas, ele chega oferecendo presença. E isso exige humildade, isso exige sensibilidade, isso exige principalmente a capacidade de ouvir. Em muitos momentos, a melhor intervenção ela não será um sermão, mas um silêncio respeitoso acompanhado de uma oração sincera. A gente pode olhar para um outro personagem da Bíblia, exatamente no livro de Jó, sobre esse mesmo personagem. O livro de Jó ele apresenta uma das cenas mais marcantes sobre o cuidado em relação àqueles que sofrem. Os amigos de Jó chegaram e permaneceram com ele durante 7 dias. Eles não disseram absolutamente nada, sentaram-se ao seu lado, compartilharam a sua dor e, enquanto eles permaneceram em silêncio, fizeram o melhor ministério. O problema deles foi exatamente quando eles começaram a falar, porque quando eles começaram a falar, eles tentaram explicar a causa do sofrimento de Jó. E esse episódio ele vai nos ensinar que o sofrimento nem sempre precisa de explicações. Muitas vezes apenas precisa de pessoas que estejam ao lado acompanhando. Estar ao lado de quem sofre fará toda a diferença na vida daquele que está passando pelo processo da dor. E aí eu quero falar um pouco sobre os principais ambientes de capelania. O Ministério de Capelania ele pode ser desenvolvido em diversos contextos, entre eles hospitais e clínicas, oferecendo apoio espiritual a pacientes, familiares e equipes de saúde. Presídios e unidades socioeducativas também, promovendo esperança
escuta e processos de restauração a essas pessoas. Pode ser também exercido nas escolas e universidades, auxiliando alunos, professores e funcionários em situações de crise e de desenvolvimento humano. Ele pode ser exercido nas empresas, apoiando colaboradores em momentos de estresse, luto ou até mesmo de dificuldades pessoais. A capelania pode ser exercida nas forças armadas e forças de segurança, acompanhando os profissionais que estão expostos a situações de risco e também vive diante de uma alta pressão emocional. A capelania ela pode ser exercida em instituições de longa permanência, como casas, abrigos para idosos, levando companhia, conforto e sentido, né, à vida dessas pessoas. Também a capelania ela pode ser exercida em situações emergenciais, em situações de emergências e desastres, oferecendo acolhimento às vítimas e familiares, né? Então, todos esses ambientes, o capelão ele atua, ele serve, respeitando as normas da instituição, a dignidade da pessoa e a liberdade de consciência de cada indivíduo. De forma prática, e antes de encerrar essa aula, reflita sobre algumas perguntas que eu quero te fazer. Será que estamos dispostos? Será que eu estou disposto? Faça essa pergunta a você mesmo. Será que eu estou disposto a servir pessoas sem buscar reconhecimento? Porque o ministério do capelão ele é um ministério que ele age por trás dos bastidores. Ele não ganha visibilidade. Ele é um trabalho de formiguinhas, ele é feito nos bastidores. Então, será que estamos dispostos a servir pessoas sem buscar reconhecimento? Será que estamos dispostos, será que nós sabemos ouvir mais do que falar? Porque para o ministério e para o trabalho de capelania é necessário viver aquilo que Tiago fala em sua primeira carta. Sermos rápidos para ouvir e lentos, tardios para falar. Terceiro, como nós reagimos diante da dor do próximo? Isso também é um fator muito importante. Como nós lidamos com a dor das pessoas? Será que nós fazemos julgamentos? Será que temos atitudes de preconceito? Será que queremos dar respostas rápidas? Ou será que temos a capacidade de acolhê-las, de ouvi-las e de permanecer ao lado delas? E em quarto, nós temos buscado viver ou cultivar em nós um comportamento de compaixão semelhante à compaixão de Cristo? Será que nós somos pessoas compassivas, dispostas a nos compadecermos com a dor dos outros? A capelania ela não começa com um crachá ou com um certificado. Ela começa com o coração moldado pelo Evangelho e disposto a estar presente onde existe o sofrimento. Com isso nós vimos nessa primeira aula que a capelania cristã é um ministério de cuidado fundamentado no próprio caráter de Deus. Desde o Antigo Testamento até a encarnação de Cristo, nós vemos um Deus que se aproxima, visita, consola e caminha com seu povo. O capelão é alguém chamado a refletir essa mesma presença. Seu papel vai além de transmitir meras informações religiosas. O capelão é alguém que representa o amor de Cristo por meio da escuta, da compaixão, da oração e do cuidado integral. Em um mundo marcado pela solidão e pelo sofrimento, a capelania continua sendo uma expressão viva do Evangelho de Cristo. Na próxima aula, nós veremos as características espirituais, emocionais e éticas, como elas moldam o perfil de um capelão cristão e como o exercício desse ministério vai exigir maturidade, sensibilidade e dependência do Espírito. Que Deus abençoe e até o próximo encontro.